Olá, seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. O Quarta Capa é uma parceria entre a UFPR TV e a editora da UFPR e entrevista semanalmente os autores e tradutores da editora UFPR. No programa de hoje eu converso com Marinês Ribeiro dos Santos sobre o livro O Design Pop no Brasil dos anos 1970, Domesticidades e Relações de Gênero na Decoração de Interiores. Marinês Ribeiro dos Santos é formada em Desenho Industrial pela UFPR, mestre em Tecnologia pela UTFPR, doutora em Ciências Humanas pela UFSC e também atualmente é professora do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Universidade Tecnológica do Paraná. Olá Marinês, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite para vir aqui no Quarta Capa. Eu agradeço a oportunidade. Legal. Explorar um pouco aí o teu livro, né? Conhecer um pouco aí o que levou você a fazer o livro O Design Pop. Então, uma questão, o teu livro saiu de uma tese de doutorado, né? Sim. Se não me engano, ganhou o prêmio Design Museu da Casa Brasileira em 2010, Isso. né? Uhum. Então, como tese... E isso que te inspirou a transformar a tese em livro, ou você já tinha esse projeto? Uhum. Bom, isso foi um incentivo a mais, né? Porque é uma chancela de qualidade importante no campo do design, né? O Prêmio Museu da Casa Brasileira é um prêmio bastante conceituado, mas, na verdade, o projeto de transformar em livro é algo que também foi incentivado pela falta de literatura na área, sobretudo a respeito dessa linguagem. A linguagem pop no Brasil é algo que não é muito... Não tem pesquisa. Não tem muita pesquisa. Então, acho que o livro é importante nesse sentido, né, de colocar em xeque, em foco, a produção nacional do design brasileiro afiliado a essa linguagem. Tá, então não foi um apelo da banca, assim, durante a defesa, que você transformasse em livro? Ok. Houve recomendação para para publicação, né? Mas... junto com isso teve a questão do prêmio, então são coisas que vão se somando no fim das contas, né? Daí se sentiu motivada... Isso, a gente acha importante de qualquer forma publicar pesquisas que são feitas sobre design brasileiro, porque algo que a gente precisa construir mesmo conhecimento e colocar em circulação, né? E junto a isso veio então a recomendação para a publicação, a questão do prêmio, houve também mais uma chancela de qualidade que foi a tese foi julgada como a melhor tese defendida no programa de pós-graduação. Isso eu não sabia, ou não me lembrava. Isso, então ela ganhou o título de melhor tese defendida em 2010 no programa de pós-graduação em Ciências Humanas lá da UFSC. E posteriormente ganhou o prêmio também. Isso, foi no mesmo ano. Eu defendi em março de 2010, né? E daí já o concurso do Museu da Casa Brasileira foi mais para o meio do ano, acho que em setembro. E daí no começo de 2011, que se reúnem as bancas, né, para ver qual foi a produção que vai... Porque daí a minha tese representou o programa no Prêmio Nacional de Tese. O programa inscreveu a tese? Sim. Ou era o programa que fez essa... Isso. Então, quando a gente tem essas, de certa forma, vários olhares, né, sobre o trabalho e que dizem pra gente que o trabalho tem alguma coisa de interessante, isso, claro que incentiva, dá uma certa segurança para a gente ousar, né, levar o trabalho para apreciação de mais uma instância daí, que é o comitê editorial da editora da UFPR. No caso aí da editora UFPR, né? Estava lá quando você mandou o original para lá. Você meio que antecipou uma pergunta que eu ia fazer, que também é uma coisa que sempre causa curiosidade. Você disse que o tema do pop não tem muita pesquisa. Você estava falando especificamente do teu tema, ou de uma maneira geral.
Não, de uma maneira geral assim, mesmo. Porque o livro vai tocar até numa certa recenticidade do design, né? Quer dizer, no Brasil. Então, imagino que, obviamente, as pesquisas também não têm assim, não tem um volume tão grande. Esse é o caso do teu trabalho. Porque a gente tem um certo problema de fonte, né? Porque as materialidades dessa produção muitas vezes se perdem. Você, né? As empresas, as fábricas que estavam produzindo produtos com essa linguagem, por exemplo, ou com outras, elas fecham, os produtos se perdem, mudou a moda, joga tudo fora e decora numa outra linguagem. Isso. Então, as fontes não são muito fáceis da gente conseguir, né? E no caso do pop, essa questão está até ligada com o aspecto da escolha das revistas de decoração. Foi nas revistas de decoração que eu consegui registros sobre essa produção, que eu não achei em outros lugares. Isso é até uma outra questão que ia fazer, porque a escolha da Casa e Jardim, você está explicando. Certo. Foi lá que você achou o material que você... Sim, foi um acaso. Então, essas questões interessantes, às vezes, que os processos de pesquisa nos trazem também, né? Eu fui para o acervo de periódicos da Biblioteca Pública do Paraná com outra intencionalidade. Eu queria olhar... Eu já queria trabalhar com a questão dos estudos de gênero, então eu fui ver anúncios publicitários e pensar um pouco nos eletrodomésticos do período dos anos 50, que é um período importante por causa da industrialização e tal, né? Tinha um monte de novidade vindo, né, aparecendo. Então, a minha intencionalidade foi essa: vou lá procurar anúncios publicitários dos anos 50, anos 60. E nessa pesquisa, eu, por acaso, selecionei a revista Casa e Jardim para dar uma olhada. E fui procurando anúncio publicitário, fui encontrando esses registros do design pop. E foi se espantando também. Fui me espantando, dizendo, puxa, que nós fizemos isso, porque aonde que a gente encontra registros sobre essa produção? Nos livros que falam sobre design feito na Europa, design feito nos Estados Unidos. E daí a gente olhando ali diz, mas olha, aqui a gente também fez. Material rico, né? A gente lidou com essa linguagem também, isso entrou para o nosso cotidiano, está ali na casa das pessoas. Daí me pegou assim, não, é isso que eu tenho que trabalhar. Você sabe que, estudando o teu livro para fazer entrevista, eu me lembrei de um outro livro que a editora publicou, da professora Ana Paula, da História, que também lida com gênero, sobre a casa da estudante universitária. Ah, que bacana. E tem um momento do livro, não todo ele, é um pouco diferente da tua pesquisa, em que ela reproduz revistas Cláudia, né? E as posturas dos comentadores das cartas, das comentadoras, ressoavam muito do que você acaba fazendo aqui. Bom, então a escolha da Casa e Jardim teve essa... Existiam outras, assim, eu não me lembro. Sim. Eu me lembro, acho que a Casa e Jardim é muito conhecida, né? Por que daí a Casa e Jardim especificamente? Então, eu acabei fazendo o recorte na Casa e Jardim, porque, assim, eu encontrei registros da produção pop também na revista Cláudia Decoração. Tinha mais um título... Decoração, eu não vou me lembrar agora, mas enfim, havia outros títulos, mas o que acontece com a Casa e Jardim é que ela é o primeiro periódico especializado em decorações, especificamente em decoração de interiores, que é publicado no Brasil. A revista ela é lançada em 1952. E daí com uma tiragem grande, né? Sim, pelo que eu pude ver ali. Com uma tiragem relativamente grande, não concorria com uma revista Cruzeiro, com uma revista Capricho, mas ela tinha uma certa expressividade, era de circulação nacional, né? E as outras revistas específicas de decoração, elas vão aparecer mais lá na década de 60. Então, a Casa e Jardim me deu a oportunidade de trabalhar desde a década de 50, que foi importante para mim no final das contas, embora o pop só apareça no final dos anos 60, né? Mas foi importante ver a transição da linguagem modernista para o pop nessa trajetória, e também no sentido de que a Casa e Jardim, por ela ter sido editada antes, ela ganhou uma certa pecha de ser pioneira. E ela publicava muito reportagens do contexto brasileiro,
O que muitas vezes nos outros títulos... Era um pouco diferente. Era mais reprodução de matérias que estavam circulando nos Estados Unidos, em outros lugares. Então, ali nas Casas Jardim tinha um enfoque muito grande na produção nacional. E de entrevistar designers brasileiros da época, de colocar reportagens específicas sobre empresas que estavam produzindo. Então, a Casa Jardim me deu essa possibilidade de chegar mais perto da produção nacional. Te deu um painel bastante amplo Sim, o que não tinha tema. nas outras revistas. Daí, como o corpus de pesquisa era muito extenso, né, porque foi a revista Casa Jardim dos anos 1952 até o final da década de 70. Ela era mensal, né? Mensal. Então, foram muitos exemplares. Eu não tive acesso a todos na biblioteca, mas a quase todos. A quase todos. Sim. Isso também é assim, um golpe de sorte, eu acho, porque não é comum a gente encontrar revistas de decoração em acervos de biblioteca, né? É algo que é visto como talvez que não seja digno de ser preservado, né? E eu acho até que teu trabalho, teu livro coloca um pouco uma cunha nisso, né? Quer dizer, depois dos estudos culturais e outras fontes teóricas, você sabe que todo material tem um signo ali revelador, né? Sim. Aliás, eu lendo o livro, fiquei pensando, o design é uma sociologia, né? Porque você acompanha uma história mesmo, você acompanha a história do Brasil, né? A materialização de discursos ali ao longo de décadas que são muito reveladores, né? Sim, é uma possibilidade fazer uma pesquisa nesse sentido, né? O que a gente muitas vezes vê é um certo foco na relação autoria-obra, que é algo que eu não quis trabalhar no livro, porque fica a gente vê muitas pesquisas, às vezes, centradas nessa questão, quem é o autor ou a autora da peça, né, de mobiliário ou qualquer outra produção, e o que a pessoa produziu, e a gente perde um pouco essa questão do contexto. Você não estava interessada nisso, né? Mas não em focar especificamente isso, tanto é que essa questão, às vezes, eu até falo um pouco de expoentes do design, né, do período, que estão produzindo peças pop, mas o foco não é esse. Isso entra muito mais sociológico, discursivo, histórico. Sim, do que... de tentar entender os processos sociais, culturais, políticos, econômicos que estão acontecendo e como que eles dão sustentação para que a linguagem pop surja e faça sentido no país naquele momento histórico específico. Até na apresentação, a Marilda Queluz coloca uma frase que eu gostei muito. A história do design é também a história das sociedades. Né? Por isso que eu fiquei pensando, parece mais uma sociologia do que outra coisa. Mas esse é um enfoque importante. Você citou a professora Marilda agora, então acho que vale a pena ressaltar o meu agradecimento ao Grupo de Estudos Design e Cultura, né, que é um grupo de estudos que já está há 13 anos acontecendo na UTFPR, que nos ajudou a construir esse olhar, né, a respeito dos processos de design. Sim, precisa de interlocução, né? Mas continuamos o papo no segundo bloco, que está acabando já. Se está assistindo a Quarta Capa, a gente já volta. O Quarta Capa de hoje conversa com Marinês Ribeiro dos Santos sobre o livro O Design Pop no Brasil dos anos 1970, Domesticidades e Relações de Gênero na Decoração de Interiores. Bom, Marinês, vamos entrar no livro, porque senão o tempo acaba não dando, né? Como é que o livro, falando bastante das fontes, né, da Casa e Jardim, como é que o livro está estruturado, né? Como é que você dividiu os capítulos e... Certo. Então, no primeiro capítulo do livro, o livro está dividido em 3 capítulos, né? O primeiro capítulo, ele tem como objetivo traçar um certo panorama, né, visando a contextualização do design pop no Brasil naquela época, né, nos anos 60, e também articulando isso com a própria revista, né, a Casa e Jardim. Então, como que eu ia construindo a narrativa do livro
a partir de questões que a própria revista me trazia. Então, isso foi uma preocupação o tempo todo, de tentar construir essa linha a partir da Não sair com revista. pressuposto e matar a análise, né? Isso, e assim, usar a revista como mote para falar do que estava acontecendo, para construir esse diálogo, né? Então, ela tem, o primeiro capítulo tem esse objetivo, e daí colocar também algumas questões importantes para a discussão de gênero, né? Como o tema do trabalho diz respeito à decoração de interiores e a ideia da domesticidade, de se criar uma materialidade. Aliás, deixa eu só te interromper. Eu fiquei muito curioso, será que eu entendi bem o domesticidades? Certo, a ideia de domesticidades aí são formas de domesticar? morar. Não, tem a ver com isso também, claro, porque se a gente pensar, né, essas domesticidades como materialidades e também como valores e formas de comportamento que perpassam a sociedade num determinado momento. Pano de fundo ideológico dos relacionamentos e da ocupação do espaço, digamos. Isso. E ela não deixa de ter um certo caráter disciplinador também, sim, né? Sim. Então, tem a ver com domesticar também, né? Nós somos domesticados pelas relações sociais, pelos sistemas culturais e pelas materialidades que nos cercam, né? Claro, eu imaginei que era isso, disse, mas será que estou entendendo bem? Não sou da área, vai que eu dou uma furada. Mas a ideia é essa. A ideia é essa isso. mesmo. Faz sentido, né? E o domesticidades no plural é justamente para a gente pensar no aspecto dinâmico, como essas relações sociais, esses valores vão mudando e a gente vai também se transformando nesse processo, né? Claro. Bom, daí eu tenho o capítulo que é o segundo, né? Tem a introdução, mas as mulheres e o espaço doméstico. Isso. Eu não sei, eu acho até que eu gostei, foi esse que mais se assemelhou à pesquisa que eu citei aqui da Ana Paula. Certo. O que você achou nesse período aí? É um período que vai dos anos 50, ali uma primeira fase da revista, dos anos 60, por aí? Então, eu tentei fazer porque o que aconteceu foi o seguinte, nessa questão da domesticidade, na revista, a figura da dona de casa moderna, a construção desse ideal de uma mulher moderna, que era representada na figura da dona de casa, ficou muito importante, porque ela foi meio que um fio condutor no livro todo. Então, como que a figura da dona de casa é moldada, é representada nos anos 50, num determinado contexto, e como ela vai se transformando junto com a transformação nas domesticidades. Então, isso foi importante. E daí pensar na construção dessa figura, né, e nas prescrições de gênero que perpassavam essas noções do que é uma mulher moderna e dedicada ao lar. Então, a gente vai vendo transformações nisso, né? Na revista, por exemplo, nos anos 50, a dona de casa moderna, bom, ela é sempre branca, de classe média, né? A gente não vai encontrar nunca. Eles têm uma empregada no fundo, né? Isso. A gente não encontra a figura da dona de casa moderna representada por uma mulher negra. Isso não aparece. Impossível. Na política editorial do periódico, isso não acontece. Então, a gente vai vendo uma série de valores que a revista está passando, né? E nesse primeiro contexto dos anos 50, ela é muito associada com a figura da rainha do lar, né? Que é a esposa, mãe, dona de casa dedicada, que está 100% lidando com o trabalho doméstico, por mais que tenha a figura da empregada doméstica também, mas ela está lá administrando. Nos anos 60, a figura da empregada doméstica some do periódico também, que tem uma ênfase muito grande nos eletrodomésticos. Que começam a aparecer e tal. Os eletrodomésticos viram os robôs domésticos que vão dar conta de tudo. Dos eletrodomésticos me chamou a atenção aquela propaganda da Frigidaire, eu acho, da geladeira, né? Isso. Que o homem está no fundo, de terno e gravata, quase com uma menção como se estivesse indo para o espaço público, e a mulher está com um olhar assim de alegria, porque afinal de contas um dos objetos de desejo dela, entre aspas, a geladeira está aparecendo, né? Você fala muito disso também, da diferença do mundo público relacionado ao homem e o mundo privado, o familiar, o lar, sendo como um espaço exclusivo da mulher. Isso, porque a revista vai nos mostrando ela de certa maneira materializa esses processos sociais que acontecem no cotidiano, né? E de uma forma prescritiva. Então, isso me interessou problematizar também, como ela afirmava essa divisão, o espaço público como concernente aos homens e o espaço privado, o espaço das mulheres,
né, que mesmo nos anos 60, a partir de 1963, que a gente tem a questão do Estatuto da Mulher Casada, que dá alguns direitos às mulheres, que a revista começa a admitir que as mulheres de classe média, né, também poderiam trabalham fora. Participar do mundo lá fora? Isso, porque a gente tem que cuidar um pouco com essa questão de dizer as mulheres não trabalhavam fora, porque as mulheres das classes populares sempre trabalharam fora, das classes trabalhadoras. A mulher, né, da leitora, o interlocutor dessa revista, não. A dona de casa moderna da Casa e Jardim começa a trabalhar fora nos anos 60. Sim. Mas, né, então a gente vai vendo daí a polêmica da divisão da dupla jornada, essas questões. Claro. Porque pode trabalhar fora, mas o serviço doméstico, o trabalho doméstico tem que ser impecável do mesmo jeito, né? E daí nos anos 70 a gente tem as figuras mais contestadoras que estão dialogando com o movimento feminista que está acontecendo. Daí já começa a entrar do funcionalismo ao pop? Isso, daí já é o outro capítulo. É o outro capítulo. Uhum. Tá, daí o que você descobriu ali nesse... Então, esse capítulo daí eu fiz uma negociação ali, porque eu precisava muito falar do pop e ao mesmo tempo eu queria mostrar como que na verdade, esse teu livro, ele serve como elemento de interlocução para o gênero à parte, pegando apenas o primeiro capítulo, né? Uhum. E depois a questão do pop mesmo, que está no segundo, né? Uhum, é uma fonte rica de diálogo. No segundo capítulo eu trabalho a transição do modernismo para o pop, né? Que daí a última sessão acho que é a domesticidade pop dos anos 70, e no terceiro capítulo eu foco no pop mesmo, né? Então o terceiro capítulo a ideia é mostrar o design pop feito no Brasil e relacionar isso com as transformações comportamentais que estão acontecendo de meados dos anos 60 para os anos 70. Movimento hippie, contracultura, drogas e... Os movimentos de contracultura, os movimentos jovens, né? E junto com isso os outros movimentos sociais, e com ênfase no movimento feminista, porque as imagens da dona de casa moderna vão dialogar com o movimento feminista nesse período, né? E os móveis pop, de certa forma, vão dar sustentação para esses novos comportamentos, entendidos como característicos da juventude contestadora da época, que vão refutar a ideia, né, do sentar ereto, como nós estamos aqui, os corpos começam a aparecer no chão, sobre almofadas, em poses muito mais descontraídas, né, as moças com os pés descalços, com mini saia. Então, tem um diálogo forte aí, claro que um diálogo adaptado para vender produtos, né? Adaptado para o consumo de massa. Mas é uma estratégia de atualização da figura dessa dona de casa. Mas está em sintonia com um mundo novo também, né? Sim. Fiquei reparando naquela descrição do quarto de solteiro, né? Um quarto de solteiro tinha que parecer outra coisa. Descrevem que tipo de objetos que um rapaz solteiro teria, né? Há também a questão do par antigo moderno, perde um pouco, né, o sentido nesse momento, né, ou não? A gente começa a perceber misturas, né? Misturas. Isso. É interessante porque a gente tem uma série de marcações aí, a questão geracional aparece muito ligada ao pop também, porque é uma linguagem voltada para a juventude, né? Tem a ver com a revolução comportamental, tem a ver com a cultura jovem mesmo que estava se fortalecendo nessa época e se constituindo, né? Faz parte das materialidades que fazem circular esses valores, né? Então a gente vai encontrar o pop, sobretudo em quartos de solteiro, como você estava comentando, né? Que são quartos das pessoas jovens da casa, ou quando essa linguagem está na casa toda, geralmente em apartamentos daqueles tipo quarto e sala, ou os conjugados, que são apartamentos que no discurso da revista são pensados como transitórios para uma fase inicial da vida do casal jovem, que depois logo que vai ter filhos, né? Porque tem todo um script do que tem que acontecer, né? Casar, ter filhos, comprar a casa própria, que daí vai ser uma casa maior, num bairro, com um jardim, né? Então, mas daí ele é meio visto como essa fase transitória. E daí o mobiliário pop funciona ali, porque ele é descartável, ele não precisa durar muito, ele é espalhafatoso, né? E daí dos anos 70, o que me chamou a atenção foi a domesticidade pop dos anos 1970. Uma coisa que achei legal é a inserção de vários outros materiais, né? Se fala muito do plástico ali, quer dizer, que
denobre, digamos, teoricamente não teria nada, mas ele tem um outro tipo de funcionalidade, né? Daí os novos materiais que começam a se popularizar na época são bem importantes também, porque eles vão viabilizar outras tipologias de móveis, né? E o POP trabalha bastante com recursos de você achar maneiras de abandonar as tipologias tradicionais, né? Por exemplo, a cadeira com pernas, encosto, e esses materiais, o plástico, a espuma, acabam servindo, né, para dar vazão a essa criatividade. Eles dão essa possibilidade, né, de mudar essas tipologias. Os insufláveis também, né, que é a tecnologia dos plásticos que entra, né, então... Aí você podia fazer aqueles móveis encaixáveis um no outro e tal. Isso, ou os multiplicidade de cores. Móveis descartáveis, a gente vê móveis de papelão. Papelão. Né, tem vários recursos que tentam dar uma outra ideia do que é uma noção de domesticidade. É uma outra domesticidade que é forjada ali, né? Claro. Até você fala também o aparecimento da mulher, né? A mulher começa a aparecer de forma diferente nesses novos ambientes. Sim. Né? Agora eu fiquei pensando, ela ainda está identificada com o lar, né? Não se explora mais nada nela, não tem nenhuma exploração sensual ou algo assim, mas ela continua ainda localizada ali. Ela continua localizada no espaço doméstico de uma outra forma que está dialogando com os acontecimentos do período. Então ela deixa de ser a rainha do lar, com o aventalzinho, né, que passa aspirador de salto alto, e se transforma naquelas moças de poses irreverentes. Mais arejadas. Que não estão trabalhando no espaço doméstico, elas não aparecem em situação de trabalho, elas não aparecem em situação de família, elas estão independentes, sozinhas, desfrutando do lar para o descanso. Né? Então, ela se constrói isso de um outro jeito, é um outro jeito de representar. Isso. Que traz uma atualização dessa figura que está dialogando com as questões de vanguarda que estão acontecendo. Então, são recursos, né, de você construir uma nova visão do que seria uma mulher moderna, mas ainda dentro, como você comentou, dentro de de certos parâmetros que também não tensionam muito. Dentro de uma domesticidade, digamos assim, nova. Tensiona, mas não tensiona muito, porque continua ligado ao espaço doméstico. A gente vê uma apropriação dos discursos das bandeiras feministas para vender produto, né? Então seja livre comprando a estante não sei o quê, né? Então a gente vê essas apropriações, que tem aí duas questões para pensar se a gente olha isso a partir dos estudos culturais, que tem manutenções de questões de uma visão convencional de feminilidade, mas também está mostrando, tem alguma coisa que está mudando. Ele dá índices de que a sociedade está... coisas diferentes. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. A televisão é assim. Muito obrigado pela entrevista. Boa sorte aí nessa tua linha de pesquisa. E eu gostaria muito de agradecer à editora também, por ter me acolhido e ter me recebido tão bem, né? Sempre fui muito bem recebida lá, então eu queria agradecer muito. A editora do UFR publica bons livros, né? O teu é um deles. Certo, mas assim, além disso, né, a maneira com que a gente é recebido lá é muito especial. Que bom, que ótimo. Então até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O livro de Marinês Ribeiro dos Santos, o design pop no Brasil dos anos 70, domesticidades e relações de gênero na decoração de interiores, você encontra na livraria da editora UFPR, que fica no saguão do edifício Dom Pedro II, no pátio da reitoria. Se você preferir ou estiver fora de Curitiba, acesse o site editora.ufpr.br ou o site de qualquer outra livraria virtual. Nós ficamos por aqui, obrigado pela presença e até o próximo livro.